Você sabe qual a finalidade da sua salvação? Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, a mais um devocional. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel, pela Assembleia de Deus, e hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre qual é a finalidade da salvação. Todos nós sabemos que Deus oferece a salvação a todos os homens, mas qual que é a finalidade dela? Com qual objetivo Deus salva os homens, né? E eu quero aqui ir a um texto em Lucas capítulo 1, abre aí a sua Bíblia, você que me acompanha com a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 1, versículo 67, nós vamos ler do 67 ao 77. 10 versículos praticamente nós vamos ler aqui, que diz o seguinte: E Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Agora o 75, nós vamos até o 75. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Então nós lemos do versículo 67, no capítulo 1 de Mateus, até o 75. Eu listei aqui algumas coisas, pelo menos 4 motivos nós vamos encontrar dentro dessa passagem, desses versículos, a finalidade da salvação na vida de qualquer pessoa. Então aqui nós estamos diante do cântico de Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi pai de João Batista. Ele dita, né, vamos dizer assim, ele dita esse cântico quando o filho dele nasce. Quando João vem ao mundo, quando ele nasce, né? A Bíblia diz que logo quando ele recebeu a palavra do anjo de que ele teria um filho, né, ele não acreditou muito, então ele ficou mudo durante esse tempo, durante a gravidez da sua mulher. Quando o filho dele nasce, vem ao mundo, a língua dele se destrava, ele é cheio do Espírito Santo e ele profere esse cântico, que é denominado como Cântico de Zacarias. E aqui nós encontramos pelo menos 4 objetivos da salvação que Deus ele deu aos homens, né, a salvação por meio de Cristo. Nós encontramos pelo menos 4 objetivos dentro dessa passagem. E aqui eu quero falar de cada um deles para você. O primeiro objetivo que nós temos da salvação que Deus dá ao homem, o primeiro objetivo é para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Se você for ler o verso 71 aí, do capítulo 1 de Lucas, você vai ver: para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Claro que João aqui ele não está se referindo apenas aos seus inimigos naquela época, os romanos, né? Porque teve muita gente naquela época que interpretou que Jesus tinha vindo para libertar ele das mãos dos romanos. Mas não é esse tipo de libertação que a Bíblia aqui está querendo dizer, mas a libertação que eu acredito que nós vamos entender aqui de 3 inimigos que o homem tem. Todo homem tem 3 inimigos, né, que se denominam como o mundo, a carne e o diabo. Então esses são os 3 principais inimigos que o homem tem. A salvação de Jesus Cristo, ela tem como objetivo de nos libertar desses 3 inimigos. Do mundo, que é o primeiro inimigo, do sistema do mundo. Quando fala do mundo, não é das pessoas, mas do sistema instaurado nessa terra. O mundo mal, né? O estilo de vida que as pessoas levam dentro desse mundo. Então a salvação em Deus, por meio de Cristo, tem como primeiro objetivo libertar os homens desse sistema, desse mundo. Segundo, da carne. Se refere às inclinações que nós temos para o pecado. Toda pessoa que não tem a salvação em Cristo, que não tem Deus, ela é escrava dos seus pecados. Quando uma pessoa nasce de novo, recebe a salvação em Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele vai gerar na vida dessa pessoa um fruto chamado domínio próprio. E a pessoa vai conseguir refrear os desejos da sua carne. Então aqui o segundo efeito da salvação, vamos dizer assim, dentro desse primeiro, que ele vai fazer com que a pessoa refreie os desejos da sua carne. E o terceiro inimigo é Satanás. Satanás, sobre as pessoas que não têm a Cristo, Satanás tem domínio sobre elas. Só você ler Efésios capítulo 2, você vai ver lá que Paulo ele escreve que o príncipe das potestades do ar, Satanás, tem o domínio dessas pessoas. Quando uma pessoa vem para Cristo, esse domínio é quebrado.
ela passa a ser de Cristo. Isso nós encontramos em Colossenses 1,13, onde Paulo vai dizer: Ele nos tirou da potestade das trevas, das mãos de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então nós passamos a ser de Jesus. Então o primeiro efeito, o primeiro objetivo da salvação na vida das pessoas é nos livrar dos nossos inimigos. Pelo menos esses três, né, nós podemos aqui dizer, compõem esse primeiro objetivo da salvação, livrar-nos dos nossos inimigos. O segundo objetivo que a salvação tem é manifestar misericórdia. Esse aqui é um atributo de Deus. Nós encontramos aqui ele falando sobre isso. Versículo 72, Zacarias vai dizer: E para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto. Então, primeiro, que é o segundo ponto aqui, a salvação tem como objetivo manifestar misericórdia. Todos nós sabemos que nós somos dignos da ira de Deus, deveríamos ser lançados no inferno, mas Deus manifesta a sua misericórdia. Então, um dos objetivos da salvação, que aqui é o segundo que eu estou tratando, é Deus manifestar misericórdia aos pecadores, manifestar misericórdia aos assassinos, aos mentirosos, aos adúlteros, aos fornicadores, aos pedófilos. Então toda espécie de pessoa que você pode ver aqui nesse mundo, né? Todas as pessoas mais que você vê aí nas notícias, Deus ele oferece a essas pessoas misericórdia. Então um dos objetivos da salvação é manifestar a misericórdia de Deus. Quando alguém vê a salvação, quando alguém chega à salvação, ela percebe que Deus foi misericordioso e não aplicou o juízo, mas misericórdia. Né? Isso nós vemos também na morte de Cristo. Deus levou o juízo para que o Filho, né, tomasse esse juízo sobre ele, mas a nós foi dada a misericórdia. Então um dos objetivos é manifestar misericórdia. Um terceiro objetivo aqui dentro desse cântico de Zacarias que nos faz saber, Deus manifestou a sua salvação como objetivo de cumprir um concerto que ele tinha feito com Abraão, né? Então Deus ele tinha um concerto, uma promessa. Que promessa é essa? Aquela promessa que Deus faz a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Você vai encontrar isso lá em Gálatas, Paulo cita isso. Uma promessa que Deus tinha feito. É como se Deus estivesse pré-anunciando um evangelho a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que se cumpriu em Cristo. Então Deus também tem como objetivo de cumprir o concerto que ele tinha feito com Abraão. Esse é o terceiro objetivo da salvação. O quarto objetivo da salvação na vida dos salvos é que nós venhamos a servir a Deus. Esse é o quarto ponto e eu acredito que é um dos principais dentro desses quatro que nós estamos tratando aqui. Um dos últimos objetivos aqui é que nós venhamos a servir a Deus. Deus ele não nos salvou com o objetivo de nós termos uma vida perfeita. Tem gente que prega isso, que Deus te salvou para te ser feliz, Deus te salvou para te ser rico, Deus te salvou para te ser isso, para te ser aquilo, Deus te salvou com a finalidade de que tu seja completo, né? Deus te salvou para te ser uma boa pessoa. Não, o objetivo de Deus em salvar os homens para que os homens servissem a Ele sem temor, mas com o objetivo de quê? De serem santos diante dele. Nós temos isso lá em Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, onde Pedro vai dizer: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santo, porque eu sou santo. E uma outra passagem que também indica santidade na vida daqueles que foram salvos é Efésios capítulo 2, versículo 10, onde Paulo vai dizer o seguinte, eu quero ler para você: Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então os quatro objetivos da salvação é: primeiro, para nos livrar dos nossos inimigos; segundo, para manifestar misericórdia; terceiro, para cumprir uma promessa que ele tinha feito a Abraão; e quarto, para servirmos a ele em santidade e em justiça. Então essas quatro coisas aqui manifestam o objetivo da salvação de Deus para os homens. Então se você não sabia, o objetivo da salvação está dentro desses quatro pontos, dentro do cântico de Zacarias, né, quando ele recebe o seu filho que nasceu. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã. Pai, te agradecemos porque o Senhor trouxe a salvação a cada um de nós. Pai, que nós possamos manifestar
a santidade em nossas vidas, que possamos ser santos, possamos ser justos, possamos sermos retos diante da Tua presença, possamos andar em justiça diante de Ti, em uma vida piedosa diante da Tua presença. Pai, que a verdadeira salvação venha se manifestar em nossas vidas, que não venhamos ser crentes superficiais, crentes apenas que falamos que somos, mas no final não somos, mas que nós venhamos ser verdadeiros cristãos. Senhor, ensina-nos a sermos santos, a andarmos retamente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui no final desse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.